Excelente negócio fechado pelo nosso Vascão. Um futuro brilhante. Amigo torcedor vascaíno, espera por nós, se prepara. Porque todos esses anos que você aí viveu de angústia, de tristeza, amigo, já foram. Agora o que resta para o torcedor vascaíno é alegria e um futuro que representa o tamanho do nosso clube. É claro, aqui nesse Acorda Vascão vou falar sobre tudo isso para você. Vamos falar sobre Luciano no Vasco da Gama, pedido do técnico Fernando Diniz. Tem promessas assinando o contrato com o nosso Cruz Maltino, uma baita notícia, inclusive, para alegrar ainda mais essa sua sexta-feira e muitas outras novidades. Um Acorda Vascão que chega bastante agitado, bastante movimentado, cheio das últimas informações e novidades sobre o nosso Cruz Maltino. Mas é claro, né, amigo torcedor, antes de deixar todos vocês aí muito bem informados sobre o nosso Vascão, como sempre faço aqui no canal, eu quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeiríssima vez. Para quem ainda não me conhece, seja muito bem-vindo. Você está no canal do Gigante Vasco e esse daqui é o canal do torcedor vascaíno. Para você que não sabe, eu tô aqui todos os dias, 3 vezes por dia, com Acorda Vascão, chegando sempre às 7 horas da manhã em ponto. O Fala Gigante, que é o segundo vídeo do canal, chegando sempre pela parte da tarde. E o Boa Noite Gigante, terceiro e último vídeo do canal do Gigante Vasco, chegando pela parte da noite para fechar o seu dia com chave de ouro e as últimas informações do nosso Cruz Maltino. Inclusive, amigo vascaíno, detalhes separam aqui o canal da marca dos 170 mil inscritos. Então, você que está aí do outro lado, você que acompanha sempre o nosso canal, você que está sempre ligado no canal do Gigante Vasco que ainda não é um inscrito, não perca tempo e já se inscreva no nosso canal e ajude o nosso crescimento. A sua inscrição é de suma importância. Vamos juntos, cara, construir um canal cada vez maior. Show? Vamos que vamos então, sem muita enrolação, falar logo, né, sobre o nosso Cruz Maltino. Eu quero começar aqui esse Acorda Vascão com o que para mim é uma grande notícia, cara. Uma grande notícia mesmo. Ontem o Vasco anunciou a assinatura de contrato com 2 jogadores. O lateral Riquelme Avelar e também o volante Ramon Riqui. Riquelme Avelar, ele renovou o seu contrato profissional com o Vasco da Gama até o dia 31 de julho de 2028. Riquelme Avelar é um jogador jovem de apenas 19 anos de idade, um atleta que chegou ao Vasco em 2018 aos 11 anos apenas. Aliás, ele não tem, 19 anos, ele tem 18 anos de idade apenas e chegou ao Vasco em 2018 com 11. Vem construindo uma trajetória de muito destaque nas categorias de base do nosso Cruz Maltino. Um lateral que se destaca pela sua versatilidade, um lateral que, mesmo atuando na posição, chega com muita qualidade no setor ofensivo, um jogador ímpar, nas categorias de base do nosso Cruz Maltino, que tem essa qualidade para apoiar, mas que para quem acompanha a base sabe muito bem da qualidade do Avelar para defender. É um jogador polivalente, tanto atuando, pisando no ataque, quanto defendendo, cara. Um jogador de muita qualidade, um atleta que chegou, para você ter noção, até desempenhar como ponta em algumas partidas, dessa temporada de 2025. No ano de 2024, ano passado, ele se firma como titular da posição. Desde então, conquistou 4 títulos na base, Copa Rio Sub-20, Taça Guanabara Sub-20, Campeonato Carioca e a Recopa também Sub-20. Na atual temporada, o lateral disputou sua primeira Copa São Paulo de Futebol Júnior no início do ano e já realizou a sua estreia pelo profissional no início deste ano de 25 pelo Campeonato Carioca. Ele, é claro, celebrou aí essa renovação. Ele falou, abre aspas, renovar com o Vasco é uma conquista muito importante para mim. Desde que cheguei, o clube me deu muitas oportunidades de aprender e me desenvolver. Todo esse aprendizado contribuiu muito para a minha evolução dentro de campo. Continuar vestindo essa camisa é uma honra e sigo motivado a trabalhar duro, evoluir a cada dia e retribuir toda a confiança que o clube depositou em mim. E além do Avelar, também, o Ramon Riqui. Ramon Riqui renovou o seu contrato com o Vasco até o dia 30 de setembro de 2029. Ele que chegou ao Vasco em 2019 com apenas 14 anos e hoje já tem 19, se destacou muito, inclusive. Aliás, chegou ao Vasco com 14 anos em 2019, se destacou na equipe Sub-17 no ano passado. É um jogador ímpar também, na mesma temporada passou a integrar o Sub-20, conquistou 4 títulos desde então
os mesmos títulos aí do Avelar, disputou nesse ano a sua segunda Copa São Paulo de Futebol Júnior, completou 18 anos agora no último dia 2 de outubro e já conquistou diversos títulos com a camisa do nosso Vascão. Brasileirinho Sub-14, Guilherme Embre no Sub-16, os campeonatos conquistados no Sub-20, um jogador também de muita qualidade. Ele disse sobre essa renovação, abre aspas, é uma felicidade imensa poder renovar com o Vasco, clube que me acolheu ainda muito novo e tem sido fundamental na minha formação dentro e fora de campo. Vestir essa camisa é um orgulho enorme e sigo motivado para continuar evoluindo e retribuir toda a confiança com muito trabalho e dedicação. Então, um Ramon Rick que chegou ao Vasco com 14 anos, um Avelar que chegou ao Vasco com 11, jogadores com passagens pela seleção brasileira que renovaram o seu contrato. É o Vasco, amigo. Um futuro brilhante espera o nosso Vascão. Tem mais notícia boa, vou falar sobre Luciano, vou falar sobre recuperação judicial. O que não falta nesse Acorda Vascão é boa notícia para você. Mas antes tem uma notícia ainda melhor, uma notícia excelente que pode melhorar ainda mais essa sua sexta-feira. Se liga só, amigo vascaíno. Bom, amigo vascaíno, vem aqui rapidinho nesse Acorda Vascão cheio de notícia boa, com mais uma notícia que vai deixar essa sua sexta-feira assim, amigo, em outro nível, tá? Provavelmente você, aqui no canal do Gigante Vasco, se você acompanha, já viu eu, Lucas, falando renda extra, né? Caso você não acompanhe o canal ou caso você não tenha visto eu falando sobre isso, preste atenção que você vai entender agora. Mas muitas pessoas que assistem aos meus vídeos e ouvem eu falar do renda extra me perguntam se dá para ficar rico com o método do renda extra, cara. E eu já respondo na hora, respondo muitas pessoas, eu respondo na hora, sinceramente, cara. Tá maluco? É a minha resposta. Porque, amigo vascaíno, se você tá vendo em algum outro canal, ou se você vê aqui e ouve de pessoas que dá para ficar rico com renda extra e qualquer outro método na internet, cara, estão mentindo para você. Ponto. Não dá para ficar rico com isso. Agora, amigo vascaíno, sinceramente, se a sua ideia for de fato ter uma renda extra real, que alivia suas contas no final do mês, que faz uma diferença danada, tipo 4 a 5 mil reais, aí é totalmente possível. E o mais curioso de tudo é que é algo muito simples, cara, de aplicar. Muito simples. Tem aluno, por exemplo, né, inscrito do canal do Gigante Vasco, que começou na semana passada e já recebeu os primeiros Pix na conta. Olha aí que loucura. Hoje já são mais de 12 mil alunos com resultado, cara. Suporte diário no WhatsApp, e-mail, garantia total e uma inscrição simbólica para todo mundo conseguir começar. Inclusive, falando até nas pessoas me mandando mensagem, tem muita gente que me manda mensagem, Lucas, pô, eu fui lá entrar no site, tem que pagar, cara, que negócio é esse? Sim, é uma inscrição simbólica. Qualquer curso que você queira fazer, você precisa pagar para ter acesso ao conhecimento. E o renda extra é exatamente isso. E outra, eu só trago isso aqui para você, amigo, acima de tudo porque é coisa séria. É dica de amigo. Se não fosse algo sério, que eu fui lá, dei uma olhada, jamais eu divulgaria aqui no canal. Então o negócio é o seguinte, não perca tempo, clica agora no link que tá aqui na descrição e também no comentário fixado e garanta o seu acesso enquanto ainda há vaga promocional. Se você clicar agora, mas tem que ser agora mesmo no link, você vai ver lá que o preço ele tá reduzido. Valor original e vai ter um outro preço à sua disposição. Por quê? É uma vaga promocional que o pessoal do Renda Extra disponibilizou apenas para quem é inscrito do canal do Gigante Vasco. O valor ele vai subir a qualquer momento, então não perca tempo, aproveita, começa hoje mesmo e mude a sua vida. Não estou falando de riqueza, tô falando de uma renda extra que pode fazer uma grande diferença no final do seu mês. Corre, ó! Link na descrição e no comentário fixado. Bom, amigo, então, como você viu aí, não perca tempo e venha correndo aqui, né, no comentário fixado e também na descrição e aproveite essa oportunidade que bate à sua porta na manhã desta sexta. Vamos embora, então, sem muita enrolação, continuar com este Acorda Vascão. E, amigo, rapidinho, antes de entrar de vez no assunto Luciano, eu quero trazer esse vídeo para você, um vídeo do Zé Colmeia, cara. E aí você pode, nesse momento, falar, cara, o Lucas está de brincadeira.
No meio da corda vascaína ele vai me falar de Zé Colmeia. Pô, que credibilidade é essa que ele tá passando? Só que, amigo vascaíno, eu sempre trabalho aqui no canal do Gigante Vasco ouvindo tudo. Tudo. E muita gente pode olhar para o Zé Colmeia por essa figura que ele é, no bom sentido, e descredibilizar a palavra dele muitas vezes. Só que, amigo, talvez você se engane. O Zé Colmeia ele pode ter esse jeitão, mas a única coisa que você tem que ter certeza é que o homem tem contato no futebol. O homem sabe do que acontece dentro do futebol. Talvez com rixa dentro do Vasco, hoje num relacionamento não tão bom com a atual gestão, mas contato ele tem. E, inclusive, diante desse contato, ele, anteontem, quarta-feira, gravou um vídeo e postou nas suas redes sociais falando isso daí, ó. Se liga só. Podem aguardar e podem me cobrar. Jogador, indicação do Fernando Diniz, vindo do São Paulo, vai pintar no Vasco aí e já já vocês vão estar sabendo. Aguardem e aqui é papo reto, vocês ficam sabendo primeiro. Tá vendo, amigo vascaíno? Um vídeo onde o Zé Colmeia fala que o Vasco da Gama estaria contratando um jogador do São Paulo para a Copa do Brasil. Ponto 1. Não há nenhuma possibilidade do Vasco contratar jogador para a Copa do Brasil. O período de inscrição para a Copa do Brasil fechou nesse último dia 3 de outubro, agora, semana passada, né? Hoje é dia 10, ou seja, na sexta-feira passada foi o último dia de inscrição para a competição. Então o Vasco não pode mais fechar com nenhum jogador. Só que pro ano que vem tem total possibilidade. Ou seja, talvez esse papo do Zé Colmeia, e a informação eu vou trazer agora, inclusive, é verdade. Só que ele não soube encaixar na data certa. Indo de acordo com o que ele falou, a gente foi atrás, procurou. E a informação, amigo, é que o Fernando Diniz ele fez um pedido à atual diretoria pelo Luciano. Essa informação, inclusive, ela ontem também foi colocada pelo Corujão Vascaíno, uma página da rede social. O Fernando Diniz é um técnico que trabalhou com o Luciano num primeiro momento no Fluminense. Luciano é um cria, né, das categorias de base do Corinthians, um jogador que, desde que chegou ao Corinthians, apareceu para o futebol brasileiro, ele já conseguiu se destacar muito rápido, mas foi de fato no Fluminense, ali no ano de 2018, emprestado inclusive pelo Leganés da Espanha, que o comprou do Corinthians, que ele consegue aparecer de uma forma mais forte. Chega ao Fluminense em 2018, tem um meio de temporada muito legal, com 24 partidas, 5 gols marcados e 2 assistências. E ele fica do meio de 2018 até o meio de 2019. E é exatamente nesse momento, no primeiro semestre de 2019, na primeira passagem do técnico Fernando Diniz no Fluminense, que Diniz e Luciano se conhecem. Ali, amigo, esse relacionamento entre técnico e treinador, ele ganhou um capítulo à parte. Fernando Diniz é um profissional que tem um jeitão que cativa muito os jogadores. E que muitos desses atletas que trabalham com o técnico Fernando Diniz, inclusive, levam o relacionamento que tem com o Diniz para fora das quatro linhas, e esse é o caso do Luciano. Aquele relacionamento que foi criado no primeiro semestre de 2019, ele foi além. Um jogador que encantou o técnico Fernando Diniz, em 2019 ainda jovem, né? O Luciano hoje ele tem 32 anos, em 2019, há 6 anos atrás, ele tinha 26. Então, o Fernando Diniz via no Luciano um grande jogador e construía um grande relacionamento com ele. Não à toa, na passagem do Fernando Diniz pelo São Paulo, ele chega ao São Paulo no ano de 2019, fica 19, 20, chega no meio de 19, né? E fica praticamente o ano de 2020 todo. E um dos pedidos do Fernando Diniz à diretoria do Tricolor Paulista, na janela do meio do ano de 2020, foi a contratação do Luciano. E a diretoria do São Paulo contratou o Luciano. Ele chega ao São Paulo em 2020 e com o técnico Fernando Diniz, ele tem 38 jogos, 21 gols marcados e 7 assistências. A melhor marca da carreira do Luciano foi no São Paulo do técnico Fernando Diniz no segundo semestre de 2020. A outra grande marca do Luciano também na carreira foi no Fluminense, com o técnico Fernando Diniz, no primeiro semestre de 2019, quando ele fecha a temporada com 15 gols e 3 assistências em 31 jogos. Os dois melhores momentos da carreira do Luciano foi
sob o comando do técnico Fernando Diniz. O Diniz gosta muito do Luciano e a informação é que pelo fato do Fernando Diniz já estar montando o planejamento para a temporada de 2026, a diretoria já está começando a ouvir o técnico com relação a contratações para a próxima temporada. E um nome colocado à mesa pelo técnico Fernando Diniz foi o nome do Luciano. Luciano tem um contrato com o São Paulo até o final do ano, é uma figura, né, um jogador importante para o São Paulo, não será fácil tirá-lo de lá. Inclusive a informação de uma pessoa influente de dentro do próprio tricolor paulista é que o jogador não deve sair no ano que vem. E a expectativa é que caso o Vasco definitivamente ouça o Diniz e vá em frente, não será tão fácil assim. Mas os primeiros movimentos do Vasco da Gama já estão sendo feitos. E essa situação do Luciano evidencia mais do que nunca isso. Seria um bom nome? Deixa aí a sua opinião nos comentários. Eu gosto muito do Luciano. Acho que seria um jogador interessante, ainda mais nas mãos de um técnico que, sempre que trabalhou com ele, colocou o Luciano no melhor momento possível. Deixe a sua opinião aí nos comentários. Rapaziada, antes de entrar no assunto sobre, para mim, o que é a melhor notícia desses últimos tempos, só um recado rápido para você. Não sei se você está percebendo, isso daqui a partir de agora vai ser normal no nosso cenário, essa garrafa, essa capinha. Isso daqui é da GoCase, cara. O canal do Gigante Vasco agora está com parceria com a GoCase. Então, tá mais bonito do que já estava antes. E você aí, amigo vascaíno, né, que gostou desses produtos, entre no site da GoCase e use o código GOLGIGANTE, tá? Não perca essa oportunidade. Vá lá correndo, GOLGIGANTE. E garanto, Gol Gigante não, perdão, só Gigante é o cupom de desconto que a GoCase disponibilizou. Gigante, sem o gol na frente. Gigante, GIGANTE. E você vai ter um cupom de desconto especial, cara. Então, vai lá na GoCase. À tarde eu trago mais detalhes aí, mas a GoCase vai estar sempre estampada aqui no nosso canal. Volto a repetir, use o código GIGANTE, vai estar aqui também no comentário fixado. Show? Vamos então agora sim falar sobre a recuperação judicial, amigo. Para mim, volto a repetir uma grande notícia, cara. Ontem tivemos acontecendo a Assembleia Geral de Credores, foi realizada, né, na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro, tá? O que esteve em jogo ontem nessa reunião? O principal objetivo do Vasco, agendando nessa Assembleia, foi dar aos credores a oportunidade de aprovar, rejeitar ou modificar o plano de recuperação judicial apresentado pelo clube. Caso não houvesse quórum ontem, iria ser convocada uma nova reunião para o próximo dia 20 de outubro. Houve quórum. O plano que o Vasco apresentou define como serão pagos os credores e de que forma o Vasco da Gama e a SAF vão reorganizar as suas dívidas. Desse modo, então, né, a Assembleia tem um papel fundamental na definição dos próximos passos da reestruturação financeira do Vasco da Gama. Ou seja, o futuro do Vasco estava em jogo ontem nesta Assembleia. Caso o plano fosse aceito, seria encaminhado para a Justiça. Caso não, a administração judicial concederia um prazo de 30 dias para que um novo plano fosse apresentado. Ou seja, foi essencial o que aconteceu ontem. O plano foi apresentado pelo Vasco da Gama, foram mais de 6 horas de assembleia e os credores presentes aprovaram por ampla maioria, com 97,7% a proposta de recuperação judicial do nosso Vasco da Gama. Então, assim, algo importantíssimo aconteceu. O Vasco da Gama, inclusive, através de suas redes sociais, divulgou aí um texto falando sobre esse marco. Então, abre aspas, Vasco da Gama informa que o plano de recuperação judicial foi aprovado em primeira convocação na Assembleia Geral de Credores realizados nesta quinta-feira. A decisão histórica, inclusive no futebol brasileiro, representa um marco fundamental no processo de reestruturação financeira do Clube de Regatas Vasco da Gama e da Vasco SAF, reforçando a confiança e a credibilidade conquistada ao longo das negociações iniciadas em outubro de 2024. A aprovação do plano garante segurança jurídica para o cumprimento dos compromissos assumidos e viabiliza a continuidade das atividades com estabilidade, responsabilidade e transparência, tá? Ainda prossegue, o Vasco da Gama agradece, né, a confiança dos credores e reconhece o esforço conjunto de todos os profissionais envolvidos para o processo. Então, assim, é de se comemorar, cara. O que foi aprovado ontem é um marco. O Vasco da Gama, ele pagará
em até 19 anos um valor de 200 milhões de reais. O valor inicial era de 600 e o Vasco está conseguindo diminuir para 200 milhões. Ou seja, né, automaticamente os credores eles terão as suas dívidas, né, que o Vasco detinha com eles diminuídas para receber descontos médios aí de 60% a 90%, dependendo da classe dos credores. Um exemplo claro, né, é o do Valdir Bigode, que teve uma polêmica nesses últimos dias. Ele chegou a aceitar, inclusive, a proposta do Vasco da Gama, mas o Vasco tinha uma dívida com o Valdir de 4 milhões de reais. Baseado, né, nesse desconto médio de 60% a 90%, é o Valdir diminuindo a sua dívida de 4 milhões para um valor entre 400 mil reais a 1 milhão e 600 mil reais. É isso, exemplificando. E assim como o Valdir, outros ex-atletas, funcionários, também terão as suas dívidas diminuídas da mesma forma, de 60% a 90%. Então, prioridade, volto a repetir, total aos trabalhistas e credores da CBF/FIFA para evitar punições como, por exemplo, o transfer ban. Além disso, também, né, no que foi apresentado ontem, a criação de mecanismos de antecipação de pagamento em caso de novas receitas, proteção da operação e continuidade das atividades da Vasco da Gama SAF, tá? Então era um plano que envolve cerca de 550 a 600 milhões de reais em dívidas que o Vasco hoje tem, com previsão de pagamento de aproximadamente 200 milhões em até 19 anos, reduzindo a dívida do Vasco de 600 a 200 milhões de reais para alguns ex-funcionários, ex-profissionais do clube em específico. Então a dívida do Vasco estará sendo reduzida com esse plano da recuperação judicial, algo assim gigantesco, cara. Gigantesco que aconteceu na noite de ontem. É para parabenizar a gestão, é para parabenizar o presidente Pedrinho, as pessoas que estão em volta dele, da associação, pelo que está acontecendo dentro do nosso Cruz Maltino. É um duro golpe, sem dúvida nenhuma, para muitos credores. A exemplo aí do próprio Valdir Bigode, que eu citei aqui no vídeo, que pode ter a sua dívida e provavelmente vai diminuir o valor que ele tinha a receber. 4 milhões de reais deve cair ali para entre 400 a 1 milhão e 600 mil. Entretanto, amigo, alguns que até ajudaram o Vasco em muito nesses últimos anos, a aprovação era necessária. A aprovação do plano de recuperação judicial do Vasco era fundamental. A reprovação, caso acontecesse, ela seria muito ruim para o Vasco da Gama. Então, assim, é algo que traz previsibilidade, traz organização para o fluxo de caixa do nosso Cruz Maltino, algo que muda e muito o panorama do futuro do nosso Vasco da Gama. As dívidas elas não foram quitadas, mas elas foram reduzidas, replanejadas e colocadas dentro aí de uma lógica de sustentabilidade financeira que o Vasco da Gama não tinha. Foi uma opção muito dura e arriscada da atual diretoria do presidente Pedrinho essa recuperação judicial. Mas ainda bem que ela foi aprovada, amigo vascaíno. Agora cabe ao Vasco da Gama aproveitar essa oportunidade de reorganizar o clube, ou aliás, organizar o clube. É praticamente zerar algo e começar do zero. Transformar a dor do torcedor nesses últimos anos em um projeto real de reconstrução institucional do Vasco. É o plano de recuperação judicial, é a reforma de São Januário, ó. É parabéns, cara. É parabéns à atual gestão por estar dando ao torcedor uma esperança de um futuro. Parabéns, cara. Parabéns. Bola dentraço da atual gestão. Volto a repetir. Quando é de se criticar, a gente vai estar aqui criticando. Quando é para elogiar, eu vou ser o primeiro a botar a cara e aplaudir com orgulho. Porque quando eu critico a atual diretoria, eu critico muito pesar no coração, porque são ídolos do Vasco. E quando eu aplaudo com ânimo, porque são ídolos do Vasco também. Então, parabéns. Excelente notícia para fechar essa sexta-feira. Bom, amigo, eu fico por aqui. Esse foi a Acorda Vascão, primeiro vídeo da sexta. Já eu tô de volta com aquele Fala Gigante. Conto com a sua presença. Se curtiu o vídeo, curta, compartilhe, se inscreva. E como eu sempre falo aqui, é claro, saudações vascaínas.